Oi, Ana, tudo bem? Oi, Corneta, eu estou bem, e você? Ótimo, ótimo agora com a sua presença aqui. E lógico, né? A gente tem aqui uma convidada. Já vou até dar o spoilerzinho, né? Aham. Temos aqui uma convidada que veio aqui para bater um papo com a gente e que a gente vai aprender hoje um monte de coisas aí. Primeiro, você é uma mulher que gosta de resultado, Ana? Eu gosto. É, Trabalho, inclusive, com isso também. é verdade? Sim, todas as ações, os projetos precisam atingir algum resultado. Aham. Porque senão é aquela historinha, você rema, rema e não chega em lugar nenhum. É. Não adianta remar, tem que chegar em algum lugar. Tem que ter um objetivo. Se Uhum. você rema, você precisa ter uma direção, saber aonde você quer chegar. E aí, essa convidada poderá compartilhar bastante a respeito dessa temática aqui também. Eu acredito, eu vejo assim que vocês têm uma vibe, mulheres de negócio assim, total, que vocês estão muito alinhadas, né? E que eu acho que a conversa vai fluir, né? Embora eu confesse pra você que eu sou um cara que às vezes adoro remar. É, mesmo sem direção. Eu fiz remo uma época, é gostoso. Olha que isso eu não sabia. É bem legal, é divertido. Você entra lá dentro da água e vai remar, mas não assim. Mas você fez isso aqui em Londrina? Aqui em No Lago Londrina. Igapó? É bem legal. Ah. E lá é o contrário. Lá, às vezes, né, a gente rema sem, vamos dizer assim, vamos fazer remar por mesmo. remar, pelo prazer de remar, né? Uhum. É lógico, sempre a gente tem um objetivo, né? Sim. Tô lá pelo prazer de remar, tô lá para perder peso, para entrar em forma, enfim, a gente sempre tem um objetivo com tudo, é verdade, né? Agora que eu tô parando pra Olha pensar só. nisso. Então você não remou É só por verdade? remar. Não foi. Tinha um objetivo por trás. Meu mundo mudou agora. Sempre tem, olha Sempre só. mudou, né? Mudou seu modelo mental a partir de agora. Já mudei. Agora eu vou perguntar, sabe para quem? Para nossa convidada. Vamos ver o que ela me disse. Seja bem-vinda, Gisele Trink. Isso? Gisele Trink. Gisele Trink. Seja bem-vinda, querida. Olá, obrigada Corneta, obrigada Ana. É um prazer estar aqui com vocês, né? Receber esse convite. Muito obrigada pelo convite. Legal. Escuta, você é uma menina da área de gestão, né? Da área de planejamento e tal, né? Também. As mulheres estão invadindo todos os cantos do mundo, mas essa é uma área que tem se tornado bastante feminina, né? Eu percebo assim, né? Eu percebo que cada vez mais as mulheres estão inseridas, e não só em áreas como recursos humanos, coaching, mas mais inseridas em todas as questões relacionadas à gestão de um negócio e também na liderança. Sim. Gisele, você tem uma trajetória bem legal nessa parte, né? Conta um pouquinho pra gente aí quem que é a Gisele, de onde que ela veio, o que que ela faz. Conta pra gente um pouquinho, pra todo mundo que tá em casa, né? Bom, minha trajetória começou com o meu pai e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe são empreendedores. Meu pai era marceneiro. Digo era porque ele já faleceu. Somos daqui da cidade de Londrina mesmo. E a marcenaria dele, o negócio dele era dentro da nossa casa. Então, eu cresci vendo, né, ele empreender. Minha mãe ajudava ele. E eu acabei crescendo, aprendendo muitas coisas positivas do empreendedorismo, mas também muitas coisas negativas. Como, por exemplo, quando ele faleceu, eu e minha mãe não tivemos... Ele não pagava, por exemplo, o INSS, não tinha ali um contador para ajudá-lo na gestão do negócio. Né? Qualquer semelhança com os microempreendedores Mera coincidência. Mera coincidência, exatamente. Ele não tinha a gestão financeira do negócio, ele ganhava muito dinheiro. Eu me lembro que a gente não passava necessidade nenhuma ali no nosso dia a dia. Eu fui crescendo sempre com muita abundância a nossa casa, porém, quando ele faleceu, que eu tinha ali cerca de 17, 18 anos, eu e minha mãe entramos numa escassez muito grande porque ele não fez essa parte importante do negócio, que é a gestão. E ali, a meados de 13 anos, 14 anos, quando eu comecei a ficar jovem, que ele sempre me incentivava muito a estudar, a buscar os estudos, ele foi delegando a mim algumas partes da empresa. Como, por exemplo, emitir uma nota fiscal, preencher um recibo, fazer uma compra no fornecedor,
naquela época, preencher cheque. Vocês lembram como preenche cheque? Nossa, eu já preenchi muito cheque. Já preencheu, né? Trabalhei em instituição financeira e aí tinha clientes também. Sim. Que, principalmente assim, os mais idosos, eles nunca preenchiam, eles pediam pra você preencher pra eles. Exatamente. Muito louco. Hoje tá ficando tão louco esse negócio aí que eu tenho... Eu nunca mais vi cheque. Minha filha tem a capacidade... Minha filha, outro dia, não sei o que foi, acho que a avó deu um presente pra ela, deu um dinheiro. Aí ela veio pra mim, pai, troca comigo, né? Troca comigo. Faz eu falei Pix, assim, troca porque troca pro Pix. Ela falou, isso aqui pra mim eu não vou usar. Isso aqui é coisa da sua época. Ela ainda tirou uma com a minha cara ainda. É desse jeito que eles estão. Olha só. Mas então, olha que interessante, né? O escritório dessa fábrica de móveis do meu pai era dentro da sala da nossa casa, né? Porque era tudo conjugado, era tudo muito ligado. Então, eu ali fazia a parte administrativa do negócio dele, dentro da minha possibilidade dos 14 anos de uma menina de 14 anos, lógico, mas já muito envolvida nessa parte de gestão do negócio. E ele cada vez foi mais confiando em mim, essa parte, e eu fui gostando dessa parte, né, administrativa, essa parte de gestão. E assim eu fui crescendo e me envolvendo mais com essa parte burocrática, essa parte de papel que a gente fala, né? E fui me desenvolvendo, né, buscando as minhas formações nessa área. Depois, hoje, já com 40 anos, né? Vamos pular, né? Faz um corte, né? Atualmente, eu tenho 40 anos, mora eu e meu filho, sou mãe do Isaac. Sua idade? Sou mãe do Isaac, o Isaac tem 9 anos. Hoje eu atuo com o meu negócio próprio, né? Ajudando empreendedores, né? Guiando empreendedores e líderes a se estruturarem, terem mais tempo, qualidade de vida, através de ferramentas de gestão e liderança. Então, hoje eu ajudo pessoas a se organizarem através de métodos, processos e liderança, fazendo com que eles não passem o que eu vi lá atrás, né, a minha família passando. E hoje eu digo que é a minha grande missão de vida, né, meu grande propósito de vida, e eu faço com muito prazer, com muito amor, né, é o meu ikigai, foi aí que eu me encontrei. A gente fala que a gente se encontra, né, foi aí que eu me encontrei, ajudando pessoas e empresas, né, eu tenho muito prazer de fazer isso hoje. Que legal. Não só no Brasil, né? Faço isso também fora do Brasil, porque o digital, a partir de 2019 e 2020, que foi quando eu abri o meu negócio. Você vai... Eu vou te ajudar aqui. Então tá. Obrigada. Eu iniciei o meu negócio próprio a partir de 2019, um pouco antes da pandemia, mas a minha carreira corporativa foi por mais de 22 anos. Então, quando você fala, Gisele, mas você ajuda hoje empresas, líderes, mas você tem a experiência de liderar? Né? Sim, eu liderei equipes de mais de 55 pessoas, em empresa de mais de 1.400 funcionários. Então, eu sei as dores de um líder e sei também as dores de um empresário, porque eu cresci respirando, né, essas dores, e hoje também eu sinto essas dores como empresário. Então, eu sei muito bem o que é na prática, tanto que a minha empresa chama Gestão na Prática, né? Trinque Gestão na Prática. Então, eu digo assim, não adianta você ensinar a teoria se você não sabe o que é isso na prática, né? Então, eu não ensino aquilo que eu não vivo, né? Então, hoje, eu ensino aquilo que eu vivi, né? Tanto lá, quando eu cresci, vendo meu pai empreendendo, depois toda a experiência que eu tive no mundo corporativo, nesses 22 anos, né? Quando eu saí do mundo corporativo para empreender, eu já estava num maior cargo como gestora corporativa dessas 3 equipes. Na época, eu liderava 3 equipes, 3 setores diferentes, né? 55 pessoas legal. Em 3 setores diferentes, nessa empresa de mais de 1.400 funcionários. E em 2019, um pouco antes da pandemia, é que eu decidi empreender. Então, veio a pandemia em março de 2020. Eu tomei a decisão de empreender solo em agosto de 2019. Nossa, menos de um ano. Menos de um ano. Então, eu me reinventei em março de 2020, a partir da pandemia. Me vi, assim, tendo que aprender tudo, né, do marketing digital. Então,
Eu sei fazer página de venda, eu sei fazer e-mail marketing, eu sei fazer copy, né? Eu fui estudar a Érico Rocha, né? Eu sou, hoje, né, tudo que eu vivi nesses últimos 5 anos foi a pandemia que me impulsionou a me transformar também numa empreendedora digital. Por isso, hoje, o meu negócio atinge outros empreendedores e líderes fora do Brasil, né? Então, eu pude chegar nos Estados Unidos, em Portugal, no Canadá, no Japão, né? Nos últimos 6 meses, eu atendi uma empresa no Japão, com mais de 14 funcionários. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas como é que você atende empresas fora do Brasil se você não fala outra língua, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Ela já Tradutor? Ela já tá fazendo as perguntas pra gente, tá ótimo. Olha isso, pode seguir, tá? Eu falo, é fácil, gente. Eu atendo brasileiros que estão em outros países. Sim, olha só. Porque muitos são... todos que eu atendi são imigrantes. Exceto a empresa atual que eu atendo hoje, que é de Portugal. Só que a empresária é portuguesa, nata. Sim. Mas o português de Portugal eu entendo. Eu só tenho que repetir o áudio 10 vezes. Principalmente quando ela tá nervosa. Aí eu falo só um pouquinho que eu vou te responder já. Aí eu ouço o áudio 10 vezes, aí eu entendo o que ela falou, aí eu respondo. Mas ela entende o português do Brasil. Só que às vezes quando eu vou fazer algum documento, algum procedimento operacional, algum fluxo, aí ela fala, Gisele, tem que fazer em português de Portugal. Aí eu esqueço, né, que tem que fazer de português de Portugal. Eu falo, sim, vou traduzir. Ai, meu Deus. Mas a maioria das outras empresas, eu atendi os imigrantes, os brasileiros, os próprios brasileiros. Que legal. E assim, nos últimos 5 anos, eu tenho alcançado, né, outros países. Essa é a meta, né, internacionalizar 100% da empresa. Legal. E aproveitando, já que estamos falando aí em atender outros países, da mesma forma que as pessoas te perguntam, mas como você atende outros países sem falar outras línguas, eu te pergunto, e como você chegou nessas pessoas desses outros países? Como eles te encontraram? Foi indicação ou foi o digital que te permitiu chegar nessas pessoas de alguma maneira? Eles fizeram uma pesquisa e chegaram a você? Foi os dois. Sempre fazem essa... Sempre a segunda pergunta é essa. A primeira pergunta é como que eu atendo sem falar outras línguas, aí a segunda pergunta é sempre essa. Como que você... chega a essas pessoas ou elas te contratam. De todo o portfólio que eu atendi até hoje, sempre é os dois, as duas formas, tanto o digital quanto a indicação. Por quê? Porque à medida que a pessoa me indica, o primeiro portfólio é o digital. Certo. E eles não entram no meu site. Eu tenho até o site, porque às vezes as empresas tradicionais preferem um site. Sim. Mas hoje o portfólio a gente sabe que é as redes sociais. Ou é o Instagram, ou dependendo da geração ainda é o Facebook. Né? Se é uma pessoa, fica tranquilo, acima de 50 ali, né? 55, quase 60, ainda é o Facebook. Né? E já algumas vão para o YouTube. Então, todas as minhas redes sociais estão atualizadas já para receber esse público que busca as redes sociais como vitrine. Então, eu digo que sempre é os dois, indicação e redes sociais. Porque eu tenho algumas formas de atrair o público. Então, eu faço muitas... eu digo, são lives fechadas. Eu não faço lives abertas ou programações abertas. Faço programações fechadas. Então, são aulas semanais fechadas, ou no Zoom, ou no Google Meet. Então, as pessoas participam, se inscrevem. Ali eu coleto as informações dela, e-mail, WhatsApp. Então, às vezes, participa pessoas que são indicadas por essas pessoas que moram em outros países, que me conhecem, que conheciam eu aqui do Brasil. E que isso vai chegando para essas outras pessoas. Olha, a Gisele vai fazer uma aula sobre estratégia, uma aula sobre processos, uma aula sobre planejamento. Você não quer participar? Entra no grupo VIP dela. Eu tenho um grupo VIP, porque essa aula vai ser ao vivo, vai ser gratuita. E esse pessoal é alimentado nesse grupo VIP, onde eu passo conteúdo, passo material gratuito. E assim eles chegam até mim. Né? Mas...
não tem uma única maneira. É tanto Sim. as indicações quanto a vitrine do digital hoje. Uhum. O tráfego pago alcança, mas a indicação É o que mais dá resultado realmente dá ainda. resultado, porque ela Aham. confia É. naquela pessoa que está indicando. Por exemplo, essa de Portugal, olha, coincidência não existe, né? Eu não É. acredito em coincidência. Sim, eu Jesus digo assim, cidência. eu acredito em Jesus cidência, né? Aham. Em propósito de Deus. Essa minha cliente de Portugal, ela falou assim, tinha sido outra pessoa que tinha me indicado para ela, que está na Irlanda. Aham. Ela falou assim, Gisele, que tinha trabalhado com ela em Portugal e depois foi para Irlanda. Aí ela falou assim, Gisele, você é muito querida em Portugal. Eu falei, é? Por quê? Ela falou, porque a minha líder de célula foi sua inquilina aí na sua casa no Brasil. Nossa! E falou mundo super pequeno. bem. Aí falou super bem de você. Aham. Eu falei, é? Aí falei o nome, a fulana de tal. Ela falou, sim, a fulana de tal e o esposo dela. São líderes da minha célula, da minha igreja. Eu falei, não é possível. Olha, nossa. Vocês acreditam? Não pode, né? Como pode? Aham. Lá em Mundo outro pequeno. país, muito pequeno. Então, a indicação hoje tem muito peso. Isso reforça o nível de credibilidade que a Sim. pessoa tem de você, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Exatamente. Quando ela falou, eu mesmo não acreditei. Aham, olha só. Yeah. Incrível. Isso explica... Não, Deus não é, abrindo portas. né? Sim, sem dúvida. Eu não acredito em outra forma. Aham. É bem legal que, assim, falando de negócio de marketing digital, quando você está fazendo campanha lá no Google, você faz um estudo que é o modelo de atribuição, né? Que é o que basicamente você começa uma campanha e essa campanha a pessoa vai visitar outras coisas suas, Aham. tá? Mas, tipo, 3 meses depois, ela vai lá e se converte. Aí você fala assim, nossa, se converteu pelo e-mail, se converteu por algum canal, coisa, né? Tal. Mas o modelo de atribuição busca a primeira entrada dela lá atrás e te diz assim, não, mas lá atrás começou uma coisa que fez acontecer. Uhum. Então, basicamente, a gente tem que entender alguma coisa sobre a comunicação que às vezes o empresário tem uma ânsia desgramada de fazer um negócio e dar o resultado assim, papá, imediato. Rápido, Não é assim. Às vezes é isso. São essas conexões que são jogadas, que conectam outras coisas, conectam outras, conectam outras. Mas você tem que fazer comunicação. Você tem que investir na sua imagem. Porque essas coisas estão todas conectadas. Ou seja, cria uma rede de atribuição, né, que leva a pessoa a chegar até você. Por exemplo, ela faz uma live, fala com uma pessoa e aquela pessoa não dá fruto para ela naquele momento. Mas aquela pessoa que viu aquela live conhecia uma outra que conhecia ela, que aí fala, caramba, é essa. As coisas vão se conectando, as pessoas vão se conectando. Porque essa que me isso. indicou nunca fez a mentoria comigo. É sobre isso. Mas ela me indicou para uma pessoa que Sim. agora fechou. Que é exatamente isso. Eu tenho o site, mas as pessoas não fecham pelo site. Ok, não fecha pelo site, mas complemento, dessa estratégia e eu preciso de comunicação mais ampla. Porque às vezes pode ser uma pessoa mais tradicional que ela queira ver o site. Que vai ver. Aí ela vai ver lá, mas ela não vai ficar contente, ela vai precisar às vezes ter uma referência, ela vai precisar às vezes te ver na rede social, ok, uma coisa reforça a outra. E olha que interessante, essa mesma cliente de Portugal, não sei se eu tô falando muito, gente, se eu estiver falando muito, vocês... Pode continuar. Essa mesma cliente de Portugal, ela falou assim pra mim, mas qual é a sua história? Eu entrei lá nas suas redes sociais, eu vi alguma coisa que você contou ali de seus valores, mas qual é a sua história? E aí, ali durante uma das sessões de mentoria, eu contei pra ela um pouquinho da minha história, porque ela falou assim, eu queria saber como é que foi a sua história de vida, a sua história profissional. E aí, quando ela perguntou isso, me veio um gatilho. Eu falei, olha só, é verdade, eu não tenho nenhum carrossel, né? Contando um pouquinho sobre a minha história. Você não tinha, porque Não eu tinha. vi. Aí eu fiz. Agora Mas tem. na semana seguinte, eu fiz um ensaio de fotos com meu filho. Eu vi também. Sim. Por quê? Porque um dos valores principais meu é a família, minha família é meu filho. Eu falei, vou fazer um carrossel com a minha história. Mas é a gente dar ouvidos ao cliente. Isso aí. Se o empreendedor ouvir a voz do cliente, que é uma das coisas que eu trabalho na minha mentoria, o cliente ele fala tudo o que ele quer. Ele fala tudo o que ele precisa. Você melhora o seu negócio. Estar atento às necessidades Estar do cliente. atento à necessidade do cliente. Olha só, coincidentemente, hoje eu estava, depois que eu almocei, rodando o feed do Instagram. E apareceram 2 vídeos para mim que têm relação com a nossa conversa. Sim.
Um deles, pegando esse exemplo de agora, estar atento às necessidades do cliente, apareceu, era uma espécie de conveniência, onde entrou um pai e uma filhinha que devia ter uns 6 aninhos por aí, e logo à frente tinha um congelador, assim, com sorvete, bebidas, sucos, etc. Sim. E aí tinha uma câmera que filmava todas as pessoas que entravam, porque era bem de frente para a porta do estabelecimento. E aí, pela câmera, o empreendedor provavelmente viu na filmagem Sim. que entravam muitos pais com crianças, talvez até pela questão do sorvete, e as crianças ficavam brincando de pular, tipo amarelinha, lá naquele caminho até chegar em frente ao congelador. E aí, eles desenharam uma amarelinha lá e passou a não somente as crianças pularem a amarelinha para chegar até aquele congelador, mas também os adultos. E aí alguns adultos até chegavam lá, via aquela amarelinha, acho que dava aquela lembrança, aquela nostalgia da infância, dava aquela espiada assim, deixa eu ver se tem alguém me olhando. Sim. E acho que eles nem viam que tinha câmera. Sim. E aí eles pulavam, ia lá, abria o congelador e pegava o que eles queriam. Então, Não resistia. eu achei que super interessante, porque isso é estar atento aos pequenos detalhes, estar atento ao cliente, à demanda do cliente. E aí ele trabalhou a experiência do cliente. Exatamente. Ele não trabalhou satisfação. Experiência. A experiência. E aí, falando sobre resultados rápidos também, olha, hoje o Facebook me trouxe informações, eu acho que ele adivinhou que eu ia estar falando acho que ele leu aqui com seus a Gisele e Sim. que nós entraríamos nesses assuntos. Sobre resultados rápidos. Tinham 2 mulheres, possivelmente uma mãe e uma filha jovem, e ela na faixa aí dos seus 60 e poucos anos. E ela fazendo aquela massa caseira, enrolando com aquele rolinho de madeira. Aí passa um pouquinho da farinha, que estava aqui, um montinho de farinha, e aqui uma bolinha de massa do tamanho de uma panqueca, mais ou menos, mas uma massa mais grossinha. E ela estava lá com o rolinho, colocando um pouquinho de farinha, rolinho, e a filha olhando aquilo, deve pensar assim, minha nossa, que demora isso, né? Vamos agilizar? Ela pegou sem falar nada, tomou a tabuinha assim da mãe dela, com a farinha e a massa, pegou o rolinho, e aí ela começou a fazer assim, no que ela voltou o rolinho, a tabuinha estava na beiradinha da mesa e foi pá, na cara dela. E fazia realmente uma alusão a você querer resultados rápidos, porque às vezes não é no seu tempo. Então eu achei super interessante e veio de encontro aí ao que nós estávamos falando, e eu gosto muito de usar vídeos para demonstrar algo que eu queira dizer, e aí lembrei deles agora. E é uma analogia, né? Dá pra fazer uma analogia. Exatamente. Até com o que a gente vive hoje, né, Ana? Sim. Dessa geração que quer as coisas mais rápido, e nesse vídeo ficou mesmo, claro né? isso. Ficou claro que ela era mais jovem. E eu acho bacana uma coisa que você falou aqui, que é isso, tipo assim, olha, você precisou de uma experiência de vida, né? E te mostrou também que as pessoas valorizam isso, né? Porque ela te perguntou, conta pra mim a sua história. Como que é? De onde tu vem, pra onde tu vai, né? Que é exatamente isso. A pessoa precisa ter essa referência. Uma coisa que as pessoas estão pulando hoje, a gente vê umas gerações aí que o pessoal quer já nascer pronto, consultor e mentor, né? Todo mundo é mentor, nascer todo mundo rico e famoso. é consultor. Cara, mas olha a vivência que você teve, né? Lá atrás, aprendendo dentro de casa, tendo os primeiros contatos, depois vai para o mercado de trabalho, até chegar e se tornar mostrar uma foto uma aqui para vocês. experiente, né? Mentora, gestora, para poder orientar outras pessoas, né? Então isso é fundamental. Eu vi essa foto. 24 quilos que eu perdi. Nossa. Uau! Quando eu saí do mercado corporativo e comecei a empreender. Foi ali? Caramba! Ali era 2019. Nossa. Quando eu saí da experiência, né, onde eu liderava 54 pessoas, comecei a empreender. E aí você E Gisele, mudou a sua vida? deixa eu te porque aqui perguntar. eu era líder dos outros e não líder de si. Ó, a mostra ali, Ana aquela já, câmera lá, ó, quer ver? Ó? a Ana já pegou É, o gap ali. aqui, ó. Eu era a líder que eu ensino a todo mundo não ser hoje. Entendeu? Uhum. Uhum, Totalmente desregulada. uhum. Pegou?
Muito É 24 legal. quilos acima do meu peso. Gisele. E não emagreci com bariátrica, não precisa perguntar. Então, vamos aproveitar que você trouxe essa foto para fazer uma pergunta que, inclusive, está lá no seu site. Uma frase que diz assim: organize seus processos, desenvolva sua liderança, tenha mais liberdade. Então, a pergunta é: o empresário de hoje, ele está aprisionado? É possível ter mais liberdade? Você considera, por exemplo, que depois que você se tornou empreendedora, você adquiriu essa liberdade, isso também permitiu você chegar nesse objetivo de emagrecer os 24 quilos? Sim, sim. É possível alcançar essa liberdade e é o que eu ensino para os meus alunos e para os meus clientes. A cabeça do empresário hoje, ele pensa justamente ao contrário. Ele acha que um planejamento do dia, da semana, ter uma agenda organizada, ter os processos padronizados, vai engessar a empresa dele, muitas vezes. Mas é justamente ao contrário. É tirar os processos da cabeça das pessoas, é ele ter essa organização mínima, e eu digo é mínima, tá, gente? Porque eu encontro empresas que faturam milhões, eu tô falando de milhões, que não tem nem sequer um organograma, ou nem sequer, né, um mínimo de organização de procedimentos. Então, isso, minimamente estruturado, vai trazer para o empresário, sim, mais liberdade de tempo, né? Mais liberdade geográfica, porque ele não necessariamente precisa estar 100% o tempo todo na empresa dele. À medida que ele tem os processos organizados, minimamente, né? E isso porque eu nem estou falando ainda de informatizar os processos, trazer tecnologia, porque hoje a gente já fala... planilha mesmo. Eu ainda estou falando de organização, de procedimento de padronização. Ainda nem estou falando de automação, inteligência artificial, que a gente já sabe que hoje ajuda muito e a pessoa nem fisicamente precisa estar muitas vezes. Alinhando isso ao desenvolvimento da liderança dele, né, para que ele possa delegar mais, não que ele não precise estar ali 100%, não que ele não vá se envolver em nenhum momento, não é isso. Mas eu estou falando de uma governança corporativa, da profissionalização do negócio dele, é isso que eu estou falando. Né? Então, sim, é possível. Né? É possível ele ter esse autoconhecimento, é possível ele olhar mais para a vida dele, para a família dele, e não somente, exclusivamente para o negócio, né? Para a empresa. Eu acho que tem fases, é lógico. Sim. A hora que está abrindo o negócio é uma fase, né? Depois ele vai entrar numa outra fase de um pouco mais de maturidade, né? Então, são fases, é lógico. Vai ter momento, dependendo do negócio, em que ele está sozinho. Mas mesmo assim, hoje, por exemplo, eu não tenho. Se você perguntar para mim, Gisele, você tem colaborador? CLT, não. Mas eu tenho terceirizados. Eu não faço tudo na minha empresa. Concorda? Então, tudo depende da mentalidade da pessoa. Você tocou numa coisa que eu queria te perguntar. Sim. Né? Você falando aí, assim, eu fiquei assim, pô, caramba, empresas que faturam milhões. Aí o cara não sabe isso ainda, né? De repente, o que estava faltando só ele aprender que é possível, né? Estudar, aprender os métodos, como que usa essas ferramentas e tal, e começar a aplicar. Exato. Legal. Mas eu vou te falar uma coisa que eu percebo que, às vezes, a maior parte do problema das pessoas está na questão comportamental. Não é nem a ferramenta. Às vezes o cara vai lá, compra uma ferramenta linda, maravilhosa, mas nem usa aquilo porque ele não se compromete, vamos dizer assim, com atitudes a fazer aquele processo de gestão funcionar. Tem uma Ferrari e continua usando o Excel. Exato. E eu vejo que um problema comportamental muito grave para alguns empresários está naquilo que você falou aí, que é o tal do mindset. E me parece, e aí eu quero que você me fale qual que é a tua visão disso, que existe um mindset, uma mentalidade aí, que alguns acham que... Sabe aquele negócio para eu ser roqueiro eu tenho que morrer, roqueiro de sucesso, tem que ficar drogado, doido, né? E Nossa, morrer que cedo, horror. de preferência aos 28 anos. Aí eu sou o roqueiro de é sucesso. o mito, né? É o mito do roqueiro. Ele tem que morrer aos 28 anos, que a Todo maioria tatuado numa banheira. deles... E aí morre, Né? e Que pronto. horror. Né? Aí ele vira um roqueiro de sucesso. Enfim.
Mas parece que tem alguns empresários que nossa, para ele ser um empresário de sucesso, você tem que estar atolado até o pescoço. Com a mesa cheia de papel, saindo às 22 horas da empresa. Tem que estar sofrendo. Se ele estiver indo na academia que ele gosta, se ele estiver saindo com os amigos para ir no jogo... Ele não é um bom empresário. Se ele estiver indo com as amigas no jantar. Mas você pensa que eu não enfrento essas perguntas? É né? isso também, né? Sim, eu passo por isso. E às vezes da própria família. Mas o que você faz? Você tá às 10 horas na academia? Porque eu posto o horário que eu tô na academia. Às vezes eu tô às 10, às vezes eu tô às 15, mas às vezes eu tô às 6 horas da manhã. Às vezes eu tô ao meio-dia. É o horário que você tem um intervalo na sua agenda. É porque eu faço a minha agenda. Assim como o empresário deveria fazer a dele. Mas esse mito desse sofrimento aí existe, né? Existe. É o preconceito Nossa, eu tenho que também. ser um empresário sofridão, porque senão eu não sou um bom empresário. É o que sai, chega antes e sai por último. Tô sofrendo um pouco, nossa, o negócio não tá dando certo. E isso reflete pro líder também, não é só pro empresário, não. Sim. Reflete pro líder também. Eu era essa líder. Eu chegava 7 horas da manhã, comia coxinha e tomava Coca-Cola de café da manhã, não fazia horário de almoço, pegava a coxinha lá embaixo, na cantina, subia pra minha sala, porque os meus pares tinham que ver que eu era gerentona, que estava trabalhando, fazendo tudo para entregar o resultado. Mas eu acho que muito disso tem uma questão que talvez isso é incutido em nós desde criança. O que os outros vão pensar. Nossa, eu tinha uma preocupação com o que os outros pensavam de mim. Eu dei risada agora porque eu lembrei de uma coisa, né? Eu participei de um ritual lá que era o ritual do quem sai mais tarde do escritório, que era assim, eu vou te contar esse ritual como que funcionava. Eu era do tipo que marcava reunião com os outros sexta-feira às 16 horas. Os outros gerentes queriam me matar. Eu trabalhei numa multinacional tal, e era assim, ela foi vendida para uma outra empresa, aí no processo de fusão, veio uma galera de fora, e vamos lá, vamos arrumar as coisas e tal. E aí, quando rolou essa confusão, algumas pessoas ficaram. Eu fiquei, mas alguns lá ficaram, tal, no pessoal que ficou ainda da empresa antiga. Pá, beleza. E aí veio uma líder, que era uma pessoa que veio de fora, tal, e aí é o seguinte, quando ela chegou, as pessoas que ficaram meio que criaram a seguinte vibe, aí mudou completamente a cultura, e a cultura virou o seguinte, nossa... Tipo, se a gente sai 6 horas, não. Quem sai 6 horas é pros fracos. Tipo, é aquele que faz o mínimo. 7. 8. Nossa. 9. 10 horas da noite. 22 horas. Aí começou, nossa, porque era quase que um umbigo, sabe? Tipo, uma tabela e o povo ia quem é mais tarde colocando. Eu falei, não, você tá ficando doentio. E agora tem o tal dos grupos de WhatsApp, só né? Que... Sábado, domingo, à noite. Também, isso aí não. Era na época que não era... Não tinha WhatsApp. Graças a Deus, porque senão ia Mas hoje é assim, porque eu atendo as empresas assim. Senão ia virar o seguinte, 10 horas terminava lá e ia até as 3 horas da manhã continuava no WhatsApp, nos grupos. E aí, cara, começou a ficar um negócio doentio, porque se você levantar 6 horas pra ir embora, o povo já te olhava totalmente com cara, doentio. tipo, Totalmente. Que coisa, ele tá indo embora 6 horas, cara. Mas eu era essa líder que falava. Cara, acabei, tipo, fiz o meu resultado, meu objetivo tá feito, né? Beleza. Mas começou... aí, o que vocês achavam pra fazer no restante do tempo? Não, aí perceba, aí eu vou te contar. Aí eu vou contar. E aí, lógico que chega uma hora que começa a ficar tão doentio o negócio que o pessoal começou, as meninas começaram, porque ela era uma líder mulher, então ela inspirava as meninas da equipe que queriam ser igual a ela. Sim. Ou que queriam chegar na posição na dela. Posição dela. Exato. Máxima, e aí começou a ficar o seguinte, negócio doentio. Aí sabe o que começou a acontecer? O pessoal começou a levar o lúdico que ele não estava fazendo em casa, o lazer que ele não fazia em casa, para dentro do ambiente de trabalho. Aí começou confraternizações, piqueniques e tal, durante o horário de trabalho. Para pegar aquele trabalho que você ia fazer no horário de trabalho e fazer depois, porque aí você tinha que fazer, você tinha que dar conta nele. Ai, o negócio foi ficando... porque a pessoa começou, tipo, não trabalhar de manhã... Mas aí levava para casa.
Doentio do mesmo jeito. Ficou doentio, porque aí o pessoal começou a mudar a frequência do horário de trabalho, daquele horário, para 6 horas todo mundo ia ficava não vai ter o que fazer, mas eu vou ter que dar um jeito de ficar lá até mais tarde, então vamos inventar reuniãozinha, brincadeira, não sei o quê. Ana, deixa eu te contar. Nessa época, fica doentio o negócio. Eu tive gastrite crônica. Nossa, por conta do estresse, da alta... Má alimentação. E era a época em que eu trabalhava, que era 1.400 funcionários, é um grande hospital. Então, onde eu fui fazer os exames gastro, era no último andar do hospital, e eu trabalhava no 3º andar do hospital. Sim. E vocês sabem que para fazer endoscopia, você tem que ir embora. Sim, porque você fica grog. Eu não fui embora. Aí, fiz a endoscopia. E eu que fazia os protocolos, né? Que fazia as pessoas, os setores cumprir os protocolos, né? Que auditava. Aí ela falou assim pra mim, você sabe que você tem que ir embora. Aí eu falei, você sabe que eu não vou embora. Mas você sabe que você tem que cumprir o protocolo. Você sabe que eu não vou cumprir o protocolo, eu vou voltar e vou descer, vou continuar trabalhando. Então você vai ter que assinar o termo. Aquele termo lá que você mesmo fez eu criar. Quando o paciente não quer cumprir as coisas. Falei, daí o termo que eu assino, porque eu vou voltar a trabalhar, não vou embora. Eu assinei o termo, que aí é o termo você se responsabilizando de que você não vai embora depois da sedação. Eu assinei o termo e voltei a trabalhar depois da endoscopia. Que lindo, né? Nossa. Achava lindo. Maravilhoso. Mas você com certeza ganhou um aumento e uma promoção por ter feito isso. Tô respondendo a pergunta do Corneto. A mentalidade do empresário. Mas ela ganhou um aumento de quantos quilos que você... 24 quilos, pressão alta, hipertensão, gastrite com menos de 40 crônica. anos, pressão alta. Eu tinha 35. Atingiu o prêmio. Naquela foto. 35. Gastrite, pressão alta. Hoje você... né, você parece bem mais jovem do que quando você tinha 35. Todo mundo fala. Mas pergunta, tinha alguém com um revólver na minha cabeça me obrigando a fazer aquilo? Não. Falando, Não. Gisele, volta a trabalhar. Não tinha ninguém. Não tinha. Era você. Não tinha. Era a gente. Que Normalmente. não o problema não era seu superior, seu líder, era o maior você agressor somos nós mesmos. Que é isso é uma autocobrança hoje com o empresário e com o líder. E tá tudo na nossa cabeça. São as historinhas que nós contamos na nossa cabeça. E aí que entra o meu trabalho, porque aí eu começo os argumentos, começo as perguntas. Aí a pessoa já começa, né? A se mexer na cadeira, já começa, né? Mas aí já começa as desculpas, né? Ah, mas fulano de tal, mas e ciclano, aí eu já começo a rebater, né? Então, tudo que eu vivi... Eu trago para as experiências dos programas que hoje eu aplico dentro das empresas. Porque não tem como eles argumentar com alguém que já viveu. Então, por mais que... Aí você me pergunta, mas você é psicóloga, Gisele? Não. Eu não tenho formação. Tenho outras formações, Sim, né? por exemplo, coaching. Sou analista comportamental, coaching, tudo. Mas eu tenho a vivência. Você não vem querer enganar quem já... passou. Sabe como é. Exatamente. Não vem. É bem louco. Eu lembrei agora que assim, na cultura indiana tem um termo que eles usam, eu não vou me recordar o termo aqui, mas que ele fala da não violência. Né? E a não violência, ela é, sim, para com o próximo. Ok, você não vai ser agressivo com as pessoas, mas a não violência, ela começa por você. Exatamente. Que está no primeiro mandamento lá. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que amar o próximo, ok? Mas você tem que amar exatamente você, né? Que é isso. E às vezes a gente vai entrando nessas ciladas e a gente não percebe. Não percebe. Vai fazendo lá loucamente lá, mas quem que tá sendo mais Mas quando eu começo os programas, Ana, sempre o vilão é a empresa. Sempre o vilão é o chefe. Sempre o vilão é o coleguinha do lado. Sim. É o setor do lado. Terceiriza a culpa. Sempre. Sempre. Aí você começa a investigação, o mapeamento. Né? Que aí sempre a causa é comportamental. É como o Corneta falou. É óbvio que cai no comportamental. Que é eu fantástico. trabalho processos, trabalho organização, mas a causa raiz está no comportamental. Mas eu acho que tem uma coisa que você aplica lá hoje, que é essa coisa da neurogestão, né? Também. Que é exatamente isso. Quando vem esses conceitos ligados à parte de neurogestão, se entende exatamente isso. Ok, exatamente. Metas e objetivos estão lá, eles existem.
planejamos. Às vezes é quase que uma engenharia, um processo de engenharia, ok, mas eles são executados e feitos por pessoas. E as pessoas têm maquininhas aqui dentro, elas têm emoções, têm coisas. Uma semana ela tá legal, na outra ela não tá. Pronto, emoções. Já comprometeu, já colocou a meta em risco. Então, é sobre isso, né? E você sabe que eu fui para essa área por causa disso? Para essa área de humanas por causa disso, Ana? Porque eu comecei a perceber que a gente fazia aqueles planejamentos lindos, maravilhosos. Mas não saía aqueles processos lindos, maravilhosos, porque eu também sou Green Belt, né, uma das faixas mais altas que a gente fala de melhoria de processos. Fiz um estágio dentro do hospital do Albert Einstein, fiquei 20 dias lá dentro para fazer essa formação, trabalhando no escritório de melhoria deles. Conheci o que é mais top em termos de melhoria de processo, mas na prática, quando a gente fala de melhoria, a gente depende, não é somente de sistemas. Por mais que você automatize, por mais que você utilize sistema, por mais que você implante uma ferramenta linda, maravilhosa e cara, você ainda depende de pessoas. Sim. E eu comecei a perceber isso. Falei, ou tem uma coisa muito errada comigo, porque eu estudo, tenho várias formações, meu currículo tem 3 páginas, ou... Não, tem alguma coisa errada, gente, não é possível. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que aprender de gente. Não era mais de processos. Sim. Não era mais de planejamento. Não era mais de organização. Não era... Primeiro porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Percebe-se, né? 24 quilos acima de mim. Não conseguia gerir as minhas emoções. Não tinha inteligência emocional, né? Primeiro Estresse, você teve ansiedade. que trabalhar tudo isso em você. Autoconhecimento, gestão da emoção. Gestão da emoção. Tudo em mim. Primeiro foi em mim. Então, quando eu conheci as ferramentas comportamentais, que eu fui fazer a formação, né? Que eu entendi, que eu passei pelo meu primeiro teste de perfil comportamental, que eu me deparei por aquela desregulagem que eu tinha no meu comportamento, porque eu era totalmente desregular, essa era a palavra. Eu era um trator, traduzindo. A gente fala que é o líder alfa, né? Tem uma classificação pro tipo de líder que eu era. Mas eu era um líder alfa desregulada. Só uma pessoa desregulada para fazer um exame do tipo que eu fiz e voltar a trabalhar, né? Então, por aí você tira. Ninguém tinha me contado algo parecido. Então, é desregulada, é líder alfa, é workaholic. Então, eu era desse nível. Eu entregava resultado. Você tinha tudo para ter aí um burnout. Tudo. Eu já estava bem com o pezinho já. Já tinha tido crises de ansiedade. Eu tomava medicação, minha equipe não sabia que eu tomava medicação. Imagino. Não, minha equipe não sabia. Eu entregava resultados, entregava altos resultados. Tinha um bom salário? Tinha um ótimo salário do nível da nossa cidade. Mas eu não tinha vida. Do outro lado, eu não tinha vida. Sim. Então, quando eu vi aqueles resultados no meu teste de perfil comportamental, eu comecei a entender de pessoas. Primeiro, de mim, que eu tinha que mudar. Para aí, então, eu conseguir outros tipos de resultados. Se é que eu gostava de fazer aquilo que eu fazia. Aí eu comecei a gostar tanto daqueles testes, tanto de me entender, de ver que eu precisava mudar, que naquele caminho que eu estava, eu não ia chegar onde eu queria, aí volta para o foco em resultado, né? Falei, olha, então vamos fazer assim, vamos para outro lado, vamos para outro caminho, e comecei a estudar, me aprofundar em comportamento humano, e gostei tanto que eu quis ajudar outras pessoas a mudarem como eu fui mudando, né? E cheguei até aqui onde eu estou hoje. Então, ali foi se a gente pode falar de virada de chave, ali foi essa virada de chave, quando, através desses testes, eu pude me ver e reconhecer. Eu acho que também tem esse momento, né? Voltando para a sua pergunta, né, Corneta? Da mentalidade da pessoa. Nos meus trabalhos, eu mostro esse perfil para a pessoa, eu mostro o raio-x de como ela está. Praticamente 100% dos meus clientes reconhecem, têm a mudança, conseguem, vocês podem ver através dos depoimentos que eles dão e tudo mais. Mas tem que partir da pessoa também, como partiu de mim. Reconhecer e dizer, eu quero mudança. Eu não quero isso para minha vida. Se o outro vê, mas a pessoa não admite, não acontece. Se ela não admite, olha, eu não quero ficar aqui nessa empresa. Em nada, das 7 da manhã até 22 horas, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para minha família, não é isso.
Se ela não admitir, não tem mudança. E já tive cliente assim, tá? Que eu tive que parar o processo do programa de mentoria na metade, porque eu virei para ele e falei, olha, você não quer mudança. Então, eu não mudo ninguém, eu já sei disso. Tem uma galera que é assim, né? O cara vai lá e paga só pra falar, não falei que não dava certo? Não, mas não... ele paga ainda pra justificar ele continuar daquele jeito. Assim, comigo não funcionou. Estou desse jeito porque ninguém resolve o problema, porque isso não funciona. Mas sabe o que eu falei pra ele? Você precisa de um psicólogo. Eu não sou psicóloga. Então, o trabalho que você precisa é de um psicólogo, um psiquiatra. Precisa entrar com medicação para baixar mesmo essa celeridade. Então, ele já estava numa fase que não dormia. Entendeu? Já entrou, ele já passou do burnout. Nossa. E a pessoa não reconhece. Então, eu tenho que dar um passo atrás e falar, ó, até aqui eu vou. Daqui para frente, eu não sou a profissional que vai te ajudar. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, nós vamos encerrar aqui e daqui para frente você vai procurar outros profissionais. Porque a tua empresa vai quebrar, você vai perder a sua família e o barco vai afundar. Saúde ainda. Exatamente. E o barco vai afundar. E ainda é perigoso se eu continuar a dizer que a culpa foi da mentoria. Exatamente. Exato. Eu acho que é importante ter essa sensibilidade, essa percepção e tomar essa atitude. Porque eu também, infelizmente, a gente vê vários tipos de profissionais no mercado. Eu acho que tem alguns profissionais ainda, infelizmente, que às vezes até percebem que chega um momento que não é mais para ele, mas por olhar só para o potinho financeiro de ouro no final do... necessidade. Acabam dando sequência. Então, eu acho isso muito arriscado. Eu acho perigoso também. Bacana. Então, assim, não gosto e não recomendo. E eu acho que tem que saber o momento de dizer, olha, eu consigo te ajudar até aqui. Exato. Daqui para frente não é comigo. E por falar em estar arriscado, e por falar em ajudar, e por falar tá se empipinando na vida ou dentro da empresa, eu vou falar para vocês agora, e olhando para aquela câmera lá, Léo, que você falou para mim que era para mudar a câmera. Eu vou falar agora dos patrocínios, lógico. Esse programa acontece porque existe alguns patrocinadores, pessoal. E eu vou falar primeiro para vocês do Estúdio Ágape. Você que está aí, empresário, e que está pensando em colocar alguém da sua empresa para cuidar do seu marketing, da sua comunicação, encher sua empresa até de pessoas, até isso ficar legal, às vezes você está com um problema de sobrecarregar as habilidades e a sua própria equipe, né? Você às vezes pode terceirizar isso para alguém que faça para você. Então a Ágape é uma empresa que presta serviço na parte de comunicação, publicidade e marketing. Tudo num único local, uma agência full service. Então a gente te ajuda a pensar no nome da sua marca quando você está começando seu negócio, desenvolver identidade visual, criar o material para o ponto de venda, criar a fachada para a sua empresa, criar a sua campanha que vai no rádio, na TV, né? E também cuidar da sua imagem no digital. Fazer o seu site, a sua landing page, cuidar das suas redes sociais, mas através de um conceito que a gente tem aqui, que é criação de conteúdo. Então não é aquela rede genérica que todo mundo tem lá, tudo igual, aquele mural de coisas bonitas e coladas lá, não. É uma rede onde os seus consumidores, o seu público-alvo, a sua audiência vai entrar e vai ter coisas muito legais e divertidas para ela entrar nas histórias, engajar no conteúdo, porque afinal é rede social. Mas aí tem que ter um conceito e um jeito de trabalhar especial, que é isso que nós desenvolvemos aqui, e que a gente consegue cuidar da sua rede de forma a transformar isso para você aí numa emissora de comunicação, a sua rede social. Fazer a sua gestão de tráfego, ou seja, as campanhas pagas de anúncios no Google, no Facebook, no TikTok, no Instagram, né? Tudo isso você resolve em um único local. Tudo isso você resolve de forma inteligente, né? Com ótimos profissionais, uma equipe enorme, mas tirando sua dor de cabeça. Não precisa ter dor de cabeça, só precisa aprender a atingir resultado e transformar a sua vida de empresário aí numa coisa muito melhor, mais fácil,
passa para a gente que a gente sabe fazer e vai fazer muito bem feito para você. E lógico, tô querendo fazer um podcast. Tem aqui o estúdio da Agape, ou seja, a gente trabalha com a produção de conteúdo e já produz o conteúdo. A gente já tem drone, equipamento de filmagem para poder agilizar o processo de criação, né, nas redes sociais, na tua rede social, material que vai para a tua rede social, o material que vai para o teu curso, tá? Já imaginou, Gisele, fazer todo o teu curso? A gente já consegue fazer toda a produção do infoproduto, né, aqui dentro. Então, vem para o estúdio Agape. E a gente tem também uma plataforma de gerenciamento de toda a conversa com os clientes. Conversa que acontece dentro do site, que acontece no WhatsApp, que acontece através do SMS, que acontece nas redes sociais. Tudo num único local, para todas as pessoas da sua equipe poderem compartilhar. Imagina aquele sufoco, é um WhatsApp para um, para outro, e você não sabe o que está rolando dentro das conversas. Com essa plataforma, o gestor consegue controlar tudo o que está acontecendo de conversa que diz respeito ao negócio da empresa, consegue controlar a equipe de venda e os processos de atendimento, se já falou, se já mandou a proposta, se tem marcado uma reunião, tudo fica controlado dentro da plataforma. Os relatórios dos atendimentos do WhatsApp, o tempo que está demorando para atender o cliente, um ticket que precisa ser gerado para acompanhar aquele processo de atendimento até o final, né? E até mesmo fazer os bots de conversa, que são conversas através de inteligência artificial conectados dentro dessa plataforma, para realmente transformar o seu WhatsApp numa ferramenta para fazer negócios e para fazer o atendimento da sua empresa. A plataforma é a Zap Station. Quer saber mais? Digita aí, né? Depois, zapstation.com.br. E se está com dúvida, fala com a gente te explica melhor como que funciona, né? Vai até a tua empresa aí, te apresenta e tal. Você vai gostar bastante, vai te ajudar bastante. Sabe esse tempo aí de madrugada, essas coisas e tal? Vai diminuir muito. Você está perdendo tempo, hein? Melhor coisa é terceirizar. Não é? Sigamos, né? É isso aí. Gisele, aproveitando, depois aí de falar dos nossos parceiros, eu gostaria de saber de você, de mulher para mulher. Você disse que é mãe, tem um filho, você é mãe solo. Sim. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco como é isso, essa experiência de ser empreendedora, ser mãe solo e como que você conseguiu aí superar os desafios desse movimento, né, de ser mãe solo e ser empreendedora. É um dos maiores desafios, né? da minha vida. Inclusive, vai virar até agora um dos principais temas do meu canal do YouTube, né? Para falar principalmente para as mamães, empresárias, né, e líderes, porque é uma dor em comum, né? Exatamente, porque se ser mãe e atuar no mundo dos negócios, tendo alguém ao lado para você compartilhar, já não é fácil. Exatamente. Eu sei disso. Gostaria de ouvir de você como é ser solo. Exatamente. Eu sou mãe solo desde o primeiro ano do meu filho, né? Então, ele tem quase 9, já tem 8 anos. Então, peguei praticamente metade como líder corporativo ali, mãe solo, e metade empreendendo. Digo que é muito mais desafiador quando você empreende do que quando você está, né, nessa posição corporativa, porque... Lá você tem uma certa segurança, estabilidade. Exatamente. Você sabe que no final do mês vai entrar aquele valor. Sim. Eu gosto muito da frase do Flávio, que estabilidade não existe, né? Realmente, estabilidade não existe. Mas empreendendo, a gente sabe que é muito mais desafiador. Sim. Então, eu apliquei e ainda aplico toda a metodologia que eu utilizo nas minhas mentorias, dentro do meu negócio e, querendo ou não, praticamente na minha vida também. Porque se eu não tiver, realmente, gente, uma organização e uma autoliderança muito grande, eu não dou conta. Né? Aí você pode virar para mim e falar assim, nossa, Gisele, mas que vida chata, né? Tudo tá na sua agenda, né? Tudo controlado, tudo organizado. Eu sou dessas, tudo tá na minha agenda. Lá, então você se identificou, né? Vou te falar, viu? Esse pessoal aqui do mundo da comunicação e do marketing
Vocês não é precisam o aprender um nosso pouquinho. mais forte. essa parte. Mas olha, eu tenho outro perfil, que é o perfil influente, esse perfil comunicativo, mais criativo, que gosta da liberdade, que não gosta do padrão. Eu também tenho esse outro lado. Aí a gente passeia um pouquinho. Porém, Essa menina, tem a responsabilidade. o primeiro dia de programa aqui, ela quase surtou. Então. A gente não fica sem frio. pauta. Fica frio, que a gente tá acostumado, a gente faz lá umas 4, 5 perguntas e vai dar tudo certo. Mas a gente já tá acostumado com essa rotina. Chega aqui e vai rolar. E ela pegou e mandou uma pauta assim, Mas quando vocês a gente olhava pro outro. Isso aí nós vamos ficar até 4 dias pra terminar essa pauta Mas dela. quando vocês me convidaram, pergunta pra pessoa que falou pra mim pelo WhatsApp. Eu perguntei as 3 vezes qual é a pauta. Qual é a pauta? Relaxa que nós temos um plano, vai dar tudo certo. Mas qual é o plano? O plano é fluir. A gente é do flow. Mas eu também sou do flow, mas tem que ter um determinado. Aí a gente foi. Agora a gente soltei foi, mais, né? Aí ela entendeu, né? Aí a gente falou, umas perguntinhas, temos só um roteirinho, tal, né? Sim. Mas assim, pra quem é estruturado, ele quer controlar, e quanto mais detalhes ele tiver, melhor, né? Hoje eu sou menos detalhista, assim, confesso, né? Nessa época minha desregulada aqui da foto, eu era muito pior. Então, hoje eu consigo me soltar, ser mais leve. Se não deu pra cumprir, não deu e tá tudo bem. Mas eu não deixo de ter esse planejamento, essa organização. Se contentou com uma conversinha aqui de 10 minutos antes aqui. Não, vamos te explicar como que é o negócio aqui. Ela deu uma relaxada, porque até então... Eu tava perguntando às vezes. Então, na minha vida pessoal como mãe solo, é a mesma coisa. Quando eu comecei a empreender... Você faz isso com o teu filho? Não preciso, porque ele tem um perfil muito mais organizado que eu, você acredita? Ele tem um mecanismo já ligado dentro dele. Tem um tá mecanismo. No DNA. Já tá, eu acho que deve ter vindo do... Porque, olha, eu com 8 meses de gravidez, eu auditava os setores, né? Sim. Imagino que dele já vem dele, né? Sim. Eu até me perdi que eu tava falando na sua pergunta, mas... Sobre a questão dos desafios da maternidade, de você conseguir fazer isso porque você é super organizada, tudo na sua agenda. Exatamente. E não só a questão da agenda, né? Eu acabo colocando todos os setores da vida, né, em uma determinada organização para conseguir dar conta do empreendedorismo, da maternidade. Exatamente. E contando também que eu sou uma mulher, né? Solteira, tenho amigas, né? Tenho final de semana, tenho toda essa questão... que eu também, fora do negócio, né, tenho uma vida. Claro. Né? Mas, graças a Deus, tudo tem fluído, né? Tem dado certo. E é isso que eu ajudo os outros empresários e mulheres. Atendo muito mulheres também, né? Que têm essa necessidade, que querem, que se inspiram em mim, né? Tem uma cliente que fala, Gi, olha, consegui voltar pra academia. Consegui voltar pelo menos a caminhar. E elas me mandam foto, me marcam no Instagram. Porque elas se inspiram, né, nessa história de que eu consegui emagrecer 24 quilos, né? Ter uma rotina saudável. Então, eu organizo a minha alimentação, né? Só que eu tenho uma pessoa que me ajuda a limpar a casa, uma diarista. Então, eu consigo aplicar, né, a metodologia de gestão e liderança dentro da minha vida pessoal e que impacta no meu negócio. Para melhorar a tua vida. Para melhorar a minha vida. Então, você eu não se faço tudo escraviza sozinha. pelo processo de controle. Exatamente. Porque é esse que é e eu não o sou... clima, não é saudável. Né? Não é saudável. Porque, às vezes, controlar... Exatamente. Ele vai... Lógico, se você pegar psicologicamente, as pessoas que têm problema de, por exemplo, de... transtorno obsessivo-compulsivo, elas começam a fazer rituais e elas não saem do ritual. Vou te dar um exemplo prático. Eu mentorei uma empresária aqui de Londrina, de um grande salão de beleza de Londrina. Sim. E ela lavava as toalhinhas do salão. Ela mesma levava para casa dela à noite, lavava meia-noite as toalhinhas do salão. E ela também, uma vez por semana, limpava o salão. Eu falava, escuta, aí, porque tem uma fase da mentoria que eu faço o mapeamento das rotinas
da empresária, porque o meu objetivo é otimizar o tempo dela para que ela, né, tenha mais liberdade, né? E atinja a meta dela, porque a primeira sessão a gente começa partindo da meta dela. Então, se ela quer, por exemplo, dobrar o faturamento, eu preciso entender qual é a rotina dela hoje que está impedindo ela dobrar o faturamento. Então, por exemplo, ela mesmo limpar o salão, ela mesmo lavar as toalhinhas, né, que as cabeleireiras dela faziam o cabelo, é um dos fatores que impedia ela de dobrar o faturamento. Por quê? Porque a hora dela é muito cara pra ela estar lavando toalhinha e limpando o salão. Assim como a minha hora é muito cara pra ficar limpando a sua meu casa, apartamento ou fazendo as minhas marmitinhas. Por quê? Porque eu compro as marmitas prontas. Entendeu? Ou eu faço parceria. Assim, Sim. Então as pessoas não têm essa estratégia, muitas vezes fica lá no operacional lavando a toalhinha. Então, na hora de mapear, foi uma das primeiras questões que eu levantei com ela. Mas escuta, por que que você leva a toalhinha? Ah, mas porque se eu mandar lavar, aí entra a necessidade do controle, que o Corneta estava falando. Sim. Mas se eu mandar lavar, não vai ficar lavado como eu lavo. Como eu gosto, Como né? eu gosto. Mas criatura, você lava as toalhinhas meia-noite, você tá cansada. Aí eu entro, né, na questão da mentalidade, do comportamento, do custo-benefício. Quanto que é a sua hora? Aí lá vai nós calcular a hora dela, né? Quanto que vai custar você dormir mais cedo, acordar mais cedo, conseguir encaixar, porque eu faço com ela toda uma nova rotina para ela. Olha a qualidade da sua vida como vai melhorar. Se você dormir mais cedo, acordar mais cedo para fazer uma caminhada, conseguir abrir o seu salão uma hora mais cedo para organizar, de repente, a sua agenda ou fazer o controle de estoque, que isso vai te dar um benefício maior, tal. Então, aí a gente entra em outros detalhes para eu quase que gerar um convencimento do custo-benefício que é ela terceirizar a lavagem das toalhinhas, porque o faturamento do salão era mais de 50 mil. E ela lavava as toalhinhas. Então, tá entendendo a complexidade? E outra pergunta que eu fiz para ela também. Eu falei, você se vê como uma empresária? É uma pergunta importante. Eu falei, Gi, nunca parei para pensar. Eu falei, mas você é uma empresária. Você não tem um faturamento baixo. Você tem uma equipe de 14 pessoas. Entendeu a complexidade, às vezes? Então, quando você pergunta assim para mim, né? Como que você consegue ter tantos resultados, mesmo sendo mãe solo, né, mesmo tendo o desafio de empreender? É porque eu consigo aplicar todo o método que eu utilizo, né, comigo mesmo, na minha vida pessoal e no meu negócio. Porque, do contrário, se eu tivesse a mentalidade CLT, eu não teria os resultados que eu tinha. Eu ainda estaria ali tirando meu salário, né? Com a mentalidade que eu tinha. Porque eu também precisei passar por esse processo. Quando eu abri o meu negócio, eu também tive uma mentoria. Eu tive uma mentora, eu tive bons mentores, eu ainda tenho um mentor até hoje. Né? Porque as pessoas não têm essa humildade de reconhecer. Eu preciso de alguém. Psicólogo precisa de psicólogo. Precisa de um profissional. Todo mundo precisa de alguém para auxiliar. Eu preciso de uma agência de marketing digital para ajudar minhas redes. Eu preciso porque consultor de uma mentora. Não sabe de tudo, porque a gente não sabe de todas as áreas. Sabemos, mas eu preciso de alguém no financeiro para organizar meu financeiro, porque está misturado com o meu pessoal. Só que o empresário brasileiro, ele não tem humildade. Talvez é por isso que eu atendo até mais pessoas fora do Brasil do que dentro do Brasil. Talvez seja uma explicação, né? Não é? Pode ser mesmo. Pode ser. E escuta, eu vou te fazer uma pergunta aqui que é o seguinte. Você falou uma coisa e eu quero ver com você. Não precisa fazer tudo igual a Natália Beauty e a Boca Rosa? Para ser uma mulher de sucesso no negócio, é verdade? Não, eu não concordo que você acredite em tudo que a Natália e a Boca Rosa falem. Eu não concordo que vocês acreditem, desde que... Mas precisa fazer ou não? Vocês não saibam... que no meu vídeo eu falo assim, desde que vocês não saibam que elas têm uma estratégia para fazer tudo. Tá. Não. Acreditar, vocês podem acreditar, mas desde que vocês saibam que elas têm uma estratégia por tudo... tudo que elas fazem atrás tem uma estratégia, né? Por trás tem uma estratégia. Entendi. Então a questão não é fazer o que elas fazem. Não é acreditar no que elas fazem. Entendi. Mas acreditem entendendo que tudo que elas fazem tem uma estratégia.
elas fazem muitas coisas assim, a mulherada fala assim, eu tenho que fazer aquilo. Exatamente. E aí, se você primeiro tem que saber o porquê que elas estão fazendo aquilo. Exato. Onde elas querem chegar para estar fazendo aquilo? Entendi. Porque muitas vezes o objetivo do meu negócio não é diferente igual ao do objetivo delas. da Natália Entendi. ou da Boca Rosa. Porque E aí senão eu o vou povo lá, sai copio fazendo. e colo, e aí eu saio fazendo, sem saber a estratégia por detrás. Entendi. É simplesmente copio e colo. É essa a reflexão. Essa é a reflexão, exatamente. Entendi. Então não é acreditar em tudo que elas falam, copiar e colar. É simplesmente acreditar sim, mas sabe que elas têm uma estratégia por trás. Pô, então eu pensei- entenda a estratégia. Pensei que a gente ia trazer uma polêmica, não é? Eu sou super fã das duas, são uma baita empresárias e influenciadoras. Sim, elas são, desculpa o termo, mas são ligeiras. Não, são muito ligeiras, exatamente. são São terríveis. estrategistas. É. Então, tudo que elas fazem tem uma Tem porquê, estratégia, é. tem um porquê. Mas é bem isso que você falou, não é só fazer o que faz, é entender o porquê que está sendo Entendeu feito, por quê? tal. Exatamente. Olha, a Bianca, depois que fez aquele intercâmbio, todo mundo... Ai, que lindo o intercâmbio, todo mundo Sim. seguindo, acompanhando os stories, porque é um sonho dela, mas ninguém entendeu. Ela começou o storytelling muito antes de Sim. fazer o intercâmbio. Aham. Ela começou o storytelling em dezembro, na virada do ano, quando ela começou a falar do quadro de sonhos. Eu sou estrategista, eu sei, eu entendi. Aham. Quando ela mostrou o quadro de sonhos dela, quando ela começou a falar de meta de virada de ano, quando ela começou a incentivar as pessoas a fazer as suas metas da virada de ano. Aí, quando deu mais ou menos em fevereiro, ela começou a falar o quê? Que ela ia fazer um sonho pessoal dela, que era um sonho de quando ela era jovem. Se é verdade ou mentira, também não cabe a mim a julgar. Sim. Mas foi uma estratégia. Aí ela foi para fazer esse intercâmbio. É uma historinha bem contada. É, Daquela que tem despertou, todos os ingredientes. Exatamente. Tem todos os ingredientes. Primeiro ela falou do outro, depois ela incluiu ela na Depois história. ela incluiu ela, que é o herói, porque o herói... Isso, aí ela incluiu ela na jovem, jornada, que ela nunca foi, nunca cumpriu um sonho. Isso. E storytelling a gente sabe que é um dos gatilhos mentais que mais conecta Depois ela falou para a pessoa que tem uma ponte, mas que a pessoa pode pular ou não pode pular, e convidou a pessoa para tomar a ideia de pular. Ela colocou um outro e ingrediente, falou, agora vamos, que foi que um você namorado lá, que É. isso chama atenção de mulher de uma forma absurda. Ela aumentou e alcançou né, Perfeita a história. mais de 1 milhão. Então, Bem feito. logo a hora que ela voltou do intercâmbio, o que ela fez? Lançou o curso dela de marketing. Uhum. Abriu o carrinho. Uhum. Uhum. Então, Estratégia pura. tudo tem Uhum. uma estratégia por trás. E vendeu Tá aí muito. a ponte, agora é só você pular dentro e você vai mudar a sua vida. Olha que maravilha. Não, é compre o curso. É. Arrasta pra cima. Vai dar tudo certo. Ai, ai, ai. A Natália, a vendo? mesma coisa. É, olha aí. São terríveis. São. São muito inteligentes. São, muito. Extremamente, né? É preciso ser uma profissional bem-sucedida, uma mãe e conseguir treinar. É possível. Ela é o exemplo, né? Ai, ai, ai. É possível. Se cuidar, como se diz, né? Se cuidar só da sua vida, né? Você não fica cuidando da vida dos outros. Também tem isso. Porque Corta uma hora de gosta fofoca no dia e vai pra academia. Porque a mulher gosta, né, de uma fofoca. Mas eu tenho o perfil bem voltado para resultado, então realmente, dificilmente eu Você me é focada. distraio. Eu sou focada, eu me distraio com outras coisas, assim. Para mim, sim, sim, é sim, sim, não, não é não, não. É porque as Então, duas desculpas que mais amarram a maioria das mulheres é isso. Eu não posso porque eu tô trabalhando demais, porque eu sou empresário, porque eu trabalho demais. Não Eu tenho interessa se é filho. empresário ou não. Ponto. Aí, beleza. Aí a segunda, meu filho, minha casa, minha coisa, me toma tempo. São as duas coisas, ou uma ou outra. Né? ou você tem resultado ou você tem desculpa. Os dois não dá para andar juntos. E aí, mulher, você que tá assistindo a gente, o que você tem mais hoje? Resultado Ou desculpa? desculpas. Essa é uma boa reflexão. Nossa, Aham. e eu vou pôr no Para corte. homem também, viu? E eu vou pôr no corte, hein? é. Vou pôr lá no corte. É, serve pra homem, com A certeza. Gisele, e aí? Você tem mais resultado Ou mais desculpa. ou mais desculpa? Esse é um bom corte. Bom mesmo. Essa reflexão dos resultados eu levo também para todos os programas, sabe?
E essa pergunta sempre pega as pessoas, porque eu começo toda a mentoria ou todo o processo que eu entro dentro das empresas, eu começo com essa pergunta. Mas qual é a meta? Aonde vocês querem chegar? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas como assim, qual é a meta? Eu não tenho uma meta. Não, mas então a gente vai precisar construir uma meta. Né? Como você deseja que esse líder esteja daqui a 1 ano? Qual é a meta para ele daqui a 1 ano? Né? Ou para a empresa? E aí as pessoas começam a se embananar. Né? Por quê? Porque elas já nem conhecem a situação atual. Entendi. Muitas vezes. Vai ter que visualizar não tem indicador. a futura. Exatamente, não tem indicador. A maioria dos negócios não tem indicador. Ou muitas vezes só tem indicador financeiro. Só. Né? Não tem indicador das outras perspectivas. Né? De pessoas, de processos, de cliente, de marketing. E ali a gente já começa um diagnóstico. Primeiro, de indicadores. Porque senão depois não tem como ele mensurar também o meu trabalho. Se a gente deu ou não deu resultado. Porque como eu trabalho muito com o resultado, a gente vai precisar mensurar aquele trabalho de alguma forma. Então, já é a primeira pergunta. Qual é o resultado que você deseja com esse trabalho? Aonde vocês querem chegar? E para saber onde você quer chegar, você tem que saber onde você está. E a gente começa, né, esse trabalho de construir uma meta. Seja na perspectiva que é mais importante para o negócio dele para aquele momento. Ou para a pessoa. Às vezes está ligado a comportamento, às vezes está ligado. Né? Mas a gente transforma aquilo que é meio empírico ali em uma meta mais tangível. Né? Por exemplo, eu quero que ela melhore a comunicação. Mas como que eu vou mensurar se a pessoa melhorou ou não a comunicação? Eu quero, então, que ela esteja pronta, por exemplo, para fazer uma propaganda na TV, para representar a empresa, por exemplo. Né? Ou fazer 3 propagandas num programa de TV. Isso já é uma forma de mensurar que ela melhorou a comunicação dela. Porque antes ela tinha vergonha, ela não tinha habilidade de se comunicar, era muito tímida. E aí a gente fez um trabalho com ela, ela desenvolveu essa habilidade e no final desse programa, desse trabalho, ela está apta. Então, o que vai mensurar aquilo ali é esse indicador. Então, eu sempre começo os meus trabalhos, né, todos os meus trabalhos têm um indicador. Onde você quer chegar? Né? Qual é a visão que você tem? E o brasileiro, ele não está acostumado a mensurar, né, Ana? Você trabalha com essa parte financeira, você deve sentir isso também. Trabalho com planejamento. Né? Com planejamento. Finanças, não. Desculpa, eu tinha entendido finanças. Não. Com planejamento. Também, né? Questão, planejamento, além dele não estar acostumado além dele não estar acostumado a mensurar, ele também não está acostumado a planejar. Não. Você começa a questionar. Porque no planejamento a gente, né, levanta aí todas as perspectivas da empresa e busca realmente identificar ali, junto com o empresário ou com a instituição, os objetivos e determinar as metas para os objetivos. Exatamente. Essa hora é a hora mais desafiadora, né? Acho que a gente fez um podcast esses dias atrás aqui, quando estava com a Lala. E aí o pastor Roberto falou um negócio bem bacana, que ele falou que todo mundo precisa identificar, por exemplo, o seu propósito, né? Isso, eu vi mesmo. A sua razão de viver, tipo assim, eu existo para quê? Como que isso que sua eu faço de vida, né? ajuda o próximo e o que eu faço bem? Então ele falou, essas coisas são importantes. Eu fiquei pensando aqui que é exatamente isso, são as camadas. Por exemplo, o que vocês falam aí de objetivos e metas para a empresa, legal. Mas às vezes a confusão toda está nisso, né? A maioria dos empresários estão ligados com seus negócios, são pessoas, mas os negócios estão ligados com eles também. E aí vira uma confusão desgraçada, porque assim é tão fácil falar é dinheiro, eu preciso de dinheiro, né? Então, cara, mas para que esse dinheiro, né? Exatamente. Qual é o sentido desse dinheiro na sua vida? O que você realmente quer? Será que é só pagar boleto? É só pagar boleto? Você só serve para isso? É isso que você... É para isso que você veio no mundo. É para isso que você veio no mundo, né? Então, as pessoas precisam fazer essas perguntas, né? Exatamente. Para entenderem isso. Qual é o sentido do dinheiro na minha vida? Não é eu ser escravo dele, só correr atrás dele, né? E não ver o tempo passar, né? Cara, tem coisas legais que eu gosto de fazer que não envolvem dinheiro. Exatamente. Né? Ou perder a saúde, perder a família. Sim, um monte de coisa bacana. Por exemplo, esse podcast aqui é isso, você sabia?
a gente gosta muito de marketing, de comunicação, né? E chegou um momento que nós, conversando, a gente falou, pô, fazemos conteúdo, fazemos. Adoramos podcast, adoramos. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer pelo próximo, com aquilo que a gente gosta e sabe fazer, que é ajudar as pessoas a se inspirarem nos seus negócios e na sua vida pessoal, se conhecerem melhor, empreenderem, porque tem coisa muito legal acontecendo aí que muda realmente o país e a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, vamos encontrar um local que a gente consiga fazer isso, trazer pessoas legais, que tenham uma visão legal, que pensam legal, que estão fazendo coisas legais e que ajudem a inspirar as pessoas. Então, é sobre isso. E isso aqui em si, para ser bem sincero, não tem a ver com dinheiro, né? Mas a gente arruma lugar nas agendas. Verdade. Tá? A gente dá um jeito, pessoas como você param um tempo para virem aqui conversar com a gente, né? Então isso é bem sobre isso. Tu tá no fluxo só do dinheiro também, pense nisso que vocês falaram. Não é sobre um resultado, é sobre definir metas e acertar coisas da empresa e coisas pessoais aí, né? Exatamente. Né? É sobre descobrir o seu propósito, né? Não é? Exatamente. Isso aí. Muito bom, hein? Essa conversa. Bem Corneta. legal. Você fala muito sobre padrão de qualidade também, né? Sobre Se você ISO avaliava, e tal, fazia. né? Sim. As auditorias que você falava, melhoria dos processos internos, né? Sim. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer que eu acho que é assim. Tem, às vezes, a empresa que fala, caramba, eu preciso melhorar os meus processos, eu preciso melhorar o meu produto, toda essa coisa da qualidade, da ISO e tal. E tem a galera que fala assim, eu preciso vender. Preciso vender, o problema é o seguinte. E a gente sabe que tem empresa que não tem nada de organizado em si, mas que tem um mercado lá fora que precisa desesperadamente daquilo que ela faz, né? O que é mais importante? Olha, eu digo que não existe aquilo que é mais importante ou Sim. menos importante, né, Certo. numa cadeia de valor de processos. Tá. Existe as prioridades, porque você também não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Vai ter que Sim. ir colocando energia, né, conforme uma escala de prioridade. E é óbvio que a venda é o coração de todas as empresas, né? Comercial, marketing, ele nunca vai poder parar. Então, é como você consertar um avião. Sabe o avião quando tá andando, que você vai trocando a roda, sabe aquele videozinho? Sempre que aquele clássico que a gente assiste, né? Você vai vendo o avião andando, voando e você trocando a roda ao mesmo tempo. Não tem como você parar o comercial ou o marketing para você organizar os processos. Isso não existe, é utopia. Então, primeiro eu vou criar uma empresa super mega organizada para depois começar a vender, para depois estruturar o meu marketing, para depois... Não. Comece e vá melhorando. Exatamente. Por isso que o nome é melhoria contínua. Então, Sim. você vai continuar o processo do Kaizen, que a gente fala, da melhoria contínua, à medida que tudo está acontecendo. Por isso que é o avião voando e a equipe trocando os pneus e tudo acontecendo. Até porque, na prática, as coisas precisam estar acontecendo para você sentir o que funciona e o que não funciona. Porque senão tudo fica na utopia dos protótipos que a gente vai fazendo e lançando algumas coisas para testar e dizendo que funciona, quando na verdade a gente só vai saber se funciona ou não funciona quando realmente está rodando no mercado. Sim. Então, não existe o que é mais importante ou menos importante. Quando a gente começa um processo de qualidade nas empresas, nenhum setor para, né? A gente fala... Nada é para parar, tudo é para continuar funcionando, né? Só que a gente vai escalonar ali horários, momentos das equipes, para retirar as equipes do trabalho, dos postos de trabalho dela, para parar aquele momento, né? Mapear o processo, redesenhar o processo, pensar num processo futuro, mais enxuto, melhor, que possa, de repente, ser automatizado, que vai trazer mais lucro para a empresa. Só que é aquele momento e depois ela vai voltar para o trabalho dela. Então, normalmente, as reuniões duram 1 hora no máximo, não é mais que isso. Então,
junto com essa equipe de melhoria de processos, essa equipe de qualidade. Sim. Então, a empresa está funcionando, o negócio está funcionando, vendas está vendendo, o marketing está acontecendo, a produção está produzindo. Então, tudo está girando, a empresa está rodando. Então, não há nada mais importante e menos importante. A empresa só vai ali criando uma escala de prioridade de qual processo melhorar primeiro, né? Sim. Ou qual setor iniciar um trabalho de qualidade, de Kaizen, de melhoria contínua. Mas tudo tem que continuar acontecendo normalmente. O cliente tem que continuar sendo atendido, a gente tem que continuar ouvindo a satisfação dele, né? E, aliás, a satisfação é um dos medidores para qualquer processo de qualidade, né? As respostas dele em relação à pesquisa de satisfação, o NPS, que a gente chama hoje. Então, como se diz, a roda continua girando, né? Nada para, não tem o setor mais importante ou menos importante. Entendi. Né? O DP, se não emitir a folha de pagamento, todo mundo para, né? Se não sair lá o olerite e todo mundo receber seu pagamento no 5º dia útil, todo mundo vai parar de trabalhar, né? Então, Não é? todos são importantes. Aninha? É isso aí. Conversamos hoje com uma Muito mulher muito inteligente, hein? Obrigada, Inteligente, gente. musculada, com uma experiência, uma bagagem muito bacana, né? Eu acho que tem muito a contribuir para as empresas aí, para os empresários, tal, para os negócios. E com as pessoas, porque ela atua com o comportamento E com humano. as mulheres, e principalmente com aquelas que estão na jornada de serem mães E aí, empreendedoras. conciliar negócio que é possível, né? Então a gente é defensor do empreendedorismo, né? E eu acho que vocês aqui como mulheres são Podemos bem... nos conectar Exatamente. Verdade, podemos para atingir essas mulheres. Isso, né? somar, né? Entender? Exatamente. É possível e é legal. Não é sofrimento, porque senão vem aquele negócio, agora eu sou mãe, agora estou sofrendo porque eu tenho minha empresa. Não, dá para fazer numa legal e sobra tempo ainda para malhar. Tem que malhar. Pra Namorar, porque eu sou solteira. Namorar, também, sair com as amigas. Sair com as amigas. Eu sou casado também, mas tem que namorar também. Os casados também namoram, né? Não é porque é casado que não sai, que não namora, né? Precisa também. Precisa. Tem um tempo. Senão cai na rotina. Não, precisa. Precisa namorar, precisa tomar uma cervejinha, precisa comer tomar um bolinho de vinho. bacalhau, tomar um vinho, Isso né? mesmo. Muito bom. Gisele, Eu tenho uma... Antes de... Né, não sei o que você ia falar, mas eu não posso sair daqui sem fazer uma brincadeirinha, assim, uma perguntinha. Tá bom. Agora vamos sair do papo sério, tá? pessoal, Pessoal, só pra eu entrar nessa brincadeirinha que eu não queria perder essa oportunidade. o meu amigo vai perder a piada. Sabe a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi seu nome? Não sei se alguém já tinha te falado isso. Gisele Trinque. Você já observou que no mercado tem um suco que se chama Trinque? Já sempre me perguntam. Eu até pensei assim, será que ela tem uma relação com essa marca? Eu falo, será que a empresa infelizmente, dela não. É verdade. Suco tem- Trinque, Você já né? viu que tem Sim, lá? tem Trinque lá. Trinque, é o nome do suco. Quando eu vi seu nome, eu falei, nossa, será que ela é da empresa do suco? Mas é muito sonoro, né? Trinque. Infelizmente Olha, não. que É alemão. É alemão? É alemão. É? É do meu pai. Ah, Mas infelizmente legal. Não, porque eu não tinha conhecido ninguém ainda com o sobrenome Trinque. Eu só tinha visto até hoje o Trinque Suco. mas infelizmente não. É de origem alemão. E significa, quando você procura o significado, significa garantia. Dar por garantia. Olha, que interessante. Que legal. ó. Já é garantia que o podcast vai ser muito bom. Né? Dar por garantia. Que vamos ter mais de 10 mil visualizações. Já é garantia. Vai ser um E bom que podcast. novos negócios nacionais e internacionais surjam. É verdade. Novas parcerias, associações Exatamente. entre nós. Estivemos aqui com a Gisele Trinque, que é garantia de sucesso. Isso Ó, aí. ó. Olha Pegou? aí. Verdade. Gostei. Obrigado, querida. Obrigada, Obrigado, querida. Gisele, Eu que pelo agradeço. seu O papo tempo, foi uma delícia. disponibilizado, Adorei. pela conversa, que foi Obrigada. muito boa. Também acho, Fluiu gente. de forma muito natural e positiva. Verdade. E com certeza nos trouxe insights, nos trouxe reflexões, está levando isso também, levou isso para quem nos assistiu.
Tá vendo? Dá para ir no Flow também? Dá. Para vocês que estiveram com a gente, muito obrigado pela companhia e leva para os amiguinhos, compartilha com os amigos, né? Siga a gente nos canais que a gente tem aí, também no Instagram. Quem quiser ver a gente, consegue ver o podcast no YouTube, no Spotify. Conseguimos também no Amazon Prime. Conseguimos ver mais informações, conteúdos, cortes que estão no Instagram. Então, se você quiser acompanhar a gente, vai ser um prazer. Passa para os amiguinhos. E obrigado pela companhia, Gisele. Prazer, querida. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente, pelo prazer. convite. Até mais. Tchau, Foi. tchau.